depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé eu tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Heteus, e até ao grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Josué deu ordem aos oficiais do povo, dizendo: Passei pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que Moisés, servo do Senhor, vos mandou, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. As vossas mulheres, os vossos filhos e o vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes e valorosos, passareis armados adiante dos vossos irmãos e ajudá-los, até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo o homem que se rebelar contra a tua palavra, e não ouvir as tuas ordens em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. E este foi o final deste capítulo. Curta, partilhe, inscreva-se, comente em que cidade e país está a ver este vídeo. Desta forma estará a ajudar a divulgar e a fazer com que muito mais pessoas possam ouvir estas palavras. Agradecemos e até ao próximo vídeo, e que Deus esteja conosco. Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 homens como espias, dizendo: Ide, observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Á, e pousaram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que o rei de Jericó enviou a Á, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, e não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as hastes do linho, que puserem em ordem sobre o telhado. Foram, pois, aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão até aos vãos. E, havendo saído os que iam após eles, fecharam-se as portas, e, antes que eles dormissem, ela subiu a eles ao telhado, e Tambutal disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito.
E o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sião e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora, pois, jurei-me, vos peço, pelo Senhor, que, como usei de misericórdia para convosco, assim vós usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos, e às minhas irmãs, com tudo o que têm. E de que livrareis da morte as nossas vidas. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, até que não faleis este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, teus irmãos e a toda a família de teu pai. Será, pois, que, em sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas todo aquele que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Também, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores. E os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim voltaram os 2 homens, e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Nun, e contaram de tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, porque até todos os moradores da terra estão desmaiados diante de nós. E este foi o final deste capítulo. Curta, compartilhe, inscreva-se, comente em que cidade e país está a ver este vídeo. Desta forma estará a ajudar a divulgar e a fazer com que muito mais pessoas possam ouvir estas palavras. Capítulo 3. Josué levantou-se de madrugada, partiu de Sitim com todos os filhos de Israel. Chegaram ao Jordão e acamparam ali antes de atravessá-lo. Josué disse aos filhos de Israel: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ao povo disse Josué: preparai-vos para atravessar o Jordão. Os sacerdotes, levando a arca da aliança, avançaram para o Jordão. Quando os pés dos sacerdotes tocaram na água, o Jordão parou de correr, formando um monte à distância. Todo o povo atravessou em terra seca, passando pelo meio do Jordão. Os sacerdotes permaneceram no meio do Jordão até que todo o povo tivesse passado. Depois que todo o povo atravessou, o Senhor ordenou que fossem retiradas do rio 12 pedras, uma de cada tribo, como memorial. Josué construiu um altar com essas pedras e escreveu nelas todas as palavras da lei de Moisés. O povo celebrou a passagem do Jordão e recordou a obra do Senhor. E este foi o final deste capítulo. Curta, compartilhe, inscreva-se, comente em que cidade e país está a ver este vídeo. Desta forma estará a ajudar a divulgar e a fazer com que muito mais pessoas possam ouvir estas palavras. Josué capítulo 4. O Senhor disse a Josué: escolhei 12 homens dentre o povo, um de cada tribo. Eles deveriam pegar uma pedra de cada tribo do meio do Jordão, onde os sacerdotes haviam estado de pé. Josué chamou os 12 homens escolhidos e lhes deu instruções sobre as pedras do memorial.
Depois que o povo atravessou, Josué ordenou que os sacerdotes retirassem do rio 12 pedras. Josué disse que aquelas pedras seriam um memorial para os filhos de Israel, para que lembrassem a obra do Senhor. As pedras foram colocadas no acampamento, onde permaneceriam como lembrança para as futuras gerações. Quando os filhos de Israel perguntassem sobre o significado das pedras, poderiam contar a história do Jordão e da intervenção do Senhor naquele dia. As pedras serviriam para que todos soubessem que o Senhor havia feito maravilhas entre o povo e que ele cumprira suas promessas. E este foi o final deste capítulo. Curta, compartilhe, inscreva-se, comente em que cidade e país está a ver este vídeo. Desta forma estará a ajudar a divulgar e a fazer com que muito mais pessoas possam ouvir estas palavras. Quando os reis amorreus a oeste do Jordão e os reis cananeus junto ao mar souberam que o Senhor secou as águas do Jordão diante dos filhos de Israel até que atravessassem, o coração deles desanimou-se e perderam a coragem. Naquela altura, o Senhor disse a Josué: faz facas de sílex e circuncida de novo os filhos de Israel. Josué fez facas de sílex e circuncidou os filhos de Israel em Gibeat-Aralot. Esta foi a razão. Todo o povo que saíra do Egito, os homens de guerra, tinha morrido no deserto depois de saírem do Egito. Todos os que saíram foram circuncidados, mas nenhum dos nascidos no deserto, pelo caminho, foi circuncidado. Durante 40 anos, os filhos de Israel vaguearam pelo deserto, até que toda a nação de homens de guerra pereceu. Porque não obedeceram à voz do Senhor, ele jurou que não veriam a terra prometida, onde corre leite e mel. Em lugar deles, fez crescer os seus filhos, e foi a esses que Josué circuncidou, pois estavam incircuncisos. Depois de toda a nação ser circuncidada, permaneceram no acampamento até sararem. O Senhor disse a Josué: hoje tirei de vós o opróbrio do Egito. Por isso, o lugar foi chamado Gilgal, até hoje. Acampados em Gilgal, os filhos de Israel celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, ao entardecer, nas planícies de Jericó. No dia seguinte, comeram pão sem fermento e espigas tostadas do fruto da terra. O maná cessou no dia seguinte, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, comeram das colheitas de Canaã. Estando Josué perto de Jericó, viu um homem diante dele, com uma espada desembainhada na mão. Josué perguntou: és dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não, sou o príncipe do exército do Senhor. Josué prostrou-se com o rosto em terra, adorou-o e disse: que diz o meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu: tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é santo. E Josué assim fez. E este foi o final deste capítulo. Curta, compartilhe, inscreva-se, comente em que cidade e país está a ver este vídeo. Desta forma estará a ajudar a divulgar e a fazer com que muito mais pessoas possam ouvir estas palavras. Ora, Jericó estava completamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. O Senhor disse a Josué: eis que entreguei Jericó nas tuas mãos, com o seu rei e os seus homens valorosos. Faz com que todo o povo marche à volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchareis à volta da cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas, quando tocarem um longo toque com o chifre de carneiro, e ouvirem o som das trombetas. Todo o povo gritará com um grande clamor. Então, o muro da cidade desabará, e o povo subirá, cada um diretamente à sua frente. E assim fizeram. Os 7 sacerdotes, levando as trombetas, marcharam à frente da arca da aliança do Senhor, enquanto o povo os seguia em silêncio. No primeiro dia, marcharam à volta da cidade uma vez e regressaram ao acampamento. Assim fizeram durante 6 dias.
No 7º dia, levantaram-se ao amanhecer e marcharam à volta da cidade 7 vezes, da maneira ordenada. Na 7ª volta, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: Gritei, pois o Senhor entregou-vos a cidade. Todo o povo gritou com grande clamor e o muro desabou. Cada homem subiu diretamente à sua frente e tomaram a cidade. Destruíram completamente a espada tudo o que havia na cidade: homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Josué disse aos 2 jovens que haviam espiado a terra: Entrai na casa da prostituta Uá e trazei com todos os que estão com ela, conforme o juramento que lhe fizestes. Os jovens entraram e trouxeram Uá, os seus pais, irmãos e todos os seus pertences. Colocaram-nos fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade e tudo o que havia nela, mas a prata, o ouro, o bronze e o ferro foram colocados no tesouro da casa do Senhor. Raab, a prostituta, viveu com a sua família no meio de Israel, porque escondeu os mensageiros que Josué enviou para espiar Jericó. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: Maldito seja perante o Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó. Pelo preço do seu primogênito lançará os seus alicerces, e pelo preço do seu filho mais novo colocará as suas portas. Assim, o Senhor esteve com Josué, e a sua fama espalhou-se por toda a terra. E este foi o final deste capítulo. Curta, compartilhe, inscreva-se, comente em que cidade e país está a ver este vídeo. Desta forma estará a ajudar a divulgar e a fazer com que muito mais pessoas possam ouvir estas palavras. Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em uma história incrível de fé, coragem e liderança, o capítulo 7 do livro de Josué. Imaginem só Moisés, aquele grande líder que guiou o povo de Israel por 40 anos, acabava de falecer. E agora, quem assumiria essa responsabilidade gigantesca? Foi então que Deus chamou Josué, o fiel assistente de Moisés. Mas vejam só que interessante. Deus não apenas chamou Josué, ele fez questão de dar a ele todas as garantias necessárias. Como estive com Moisés, assim estarei contigo, disse o Senhor. E não parou por aí. Deus prometeu a Josué todo o território que seus pés pisassem, do deserto ao Líbano. Do rio Eufrates até ao mar grande tudo seria deles. Mas havia uma condição fundamental: seguir fielmente a lei que Moisés havia transmitido. O mais fascinante é ver como Deus repetiu 3 vezes para Josué: seja forte e corajoso. Por que essa insistência? Porque Deus sabia que a missão não seria fácil, mas com sua presença seria possível. Josué não perdeu tempo. Imediatamente começou a organizar o povo, dando instruções claras. E vejam que bonito, as tribos que já tinham seu território garantido não abandonaram seus irmãos. Eles se comprometeram a lutar juntos até que todos estivessem estabelecidos. O povo respondeu com uma lealdade impressionante: obedeceremos a você. Esta história nos ensina que, quando Deus nos chama para algo, Ele não nos deixa sozinhos. Ele nos dá as promessas, as instruções e, principalmente, a sua presença constante. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Compartilhe também com aquele amigo que precisa de uma palavra de encorajamento hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Olá, querido amigo. Que bom ter você aqui hoje para mais um momento de reflexão e paz. Sinta-se acolhido, respire fundo e permita que estas palavras tragam conforto ao seu coração. Hoje vamos mergulhar juntos no capítulo 8 do livro de Josué. Um texto poderoso sobre renovação, obediência e a fidelidade de Deus que nos restaura. Neste capítulo, vemos o povo de Israel após o tropeço em Jericó, recebendo uma nova chance sob a liderança de Josué.
Deus, com imensa misericórdia, instrui Josué a não temer. Levanta-te, porque estás assim prostrado, levanta-te e conduza o povo, pois entreguei na tua mão o rei de Ei, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Com estratégia divina, Josué organiza uma emboscada. Uma parte do exército foge diante dos homens de Ai, enquanto outro grupo invade e incendeia a cidade. Quando os inimigos percebem a armadilha, já é tarde demais. Ai é totalmente destruída e seu rei é executado. Mas a lição mais profunda vem depois. Josué constrói um altar no Monte Ebal, conforme Moisés ordenara, e escreve sobre pedras a lei de Moisés. Diante de todo o Israel, ele lê as bênçãos e as maldições, renovando a aliança com Deus. É um momento de pura adoração e compromisso, mostrando que, mesmo após falhas, a obediência nos reconduz à promessa. Que este capítulo nos lembre: Deus nunca desiste de nós. Quando caímos, Ele nos estende a mão para recomeçar com sabedoria e coragem. Sua graça transforma derrotas em testemunhos de vitória. Agora, se esta mensagem tocou o seu coração, deixe um gostinho aqui no vídeo e compartilhe nos comentários o que mais lhe impactou. Espalhe esta esperança com um amigo que precisa ouvir que Deus renova as forças. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. E fique em paz, sabendo que o Senhor caminha ao seu lado. Fique com Deus, até breve. Olá, querido amigo. Que bom ter você aqui hoje para mais um momento de reflexão e paz. Sinta-se acolhido, respire fundo e permita que estas palavras tragam conforto ao seu coração. Hoje vamos mergulhar juntos no capítulo 8 do livro de Josué. Um texto poderoso sobre renovação, obediência e a fidelidade de Deus que nos restaura. Neste capítulo, vemos o povo de Israel, após o tropeço em Jericó, recebendo uma nova chance sob a liderança de Josué. Deus, com imensa misericórdia, instrui Josué a não temer. Levanta-te, porque estás assim prostrado, levanta-te e conduza o povo, pois entreguei na tua mão o rei de Ei, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Com estratégia divina, Josué organiza uma emboscada. Uma parte do exército foge diante dos homens de Ai, enquanto outro grupo invade e incendeia a cidade. Quando os inimigos percebem a armadilha, já é tarde demais. Ai é totalmente destruída e seu rei é executado. Mas a lição mais profunda vem depois. Josué constrói um altar no Monte Ebal, conforme Moisés ordenara, e escreve sobre pedras a lei de Moisés. Diante de todo o Israel, ele lê as bênçãos e as maldições, renovando a aliança com Deus. É um momento de pura adoração e compromisso, mostrando que, mesmo após falhas, a obediência nos reconduz à promessa. Que este capítulo nos lembre: Deus nunca desiste de nós. Quando caímos, Ele nos estende a mão para recomeçar com sabedoria e coragem. Sua graça transforma derrotas em testemunhos de vitória. Agora, se esta mensagem tocou o seu coração, deixe um gostinho aqui no vídeo e compartilhe nos comentários o que mais lhe impactou. Espalhe esta esperança com um amigo que precisa ouvir que Deus renova as forças. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. E fique em paz, sabendo que o Senhor caminha ao seu lado. Fique com Deus, até breve. Olá, meus amigos. Que alegria tê-los aqui conosco. Hoje vamos explorar juntos o capítulo 10 do livro de Josué, um capítulo cheio de coragem, fé e a demonstração do poder de Deus. Preparem o coração para ouvir uma história de determinação, confiança e vitória. Neste capítulo, Josué lidera o povo de Israel numa série de batalhas contra os reis da região de Canaã. A história começa quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, se sente ameaçado e decide unir outros 4 reis contra Israel. Mas Josué, guiado pela orientação divina, não teme. Ele confia plenamente em Deus e age com coragem.
Um dos momentos mais marcantes é quando Josué ora a Deus, pedindo que o sol e a lua parem no céu para que o povo possa completar a vitória. E Deus responde: o sol e a lua permanecem parados, dando a Israel a oportunidade de vencer completamente a batalha. Este episódio nos mostra que nada é impossível para Deus. A fé ativa traz resultados extraordinários. Além disso, vemos Josué a conduzir Israel com sabedoria, derrotando os reis e tomando posse das suas cidades, sempre confiando na promessa de Deus. Cada ação deste capítulo reforça que a confiança em Deus e a obediência à sua palavra são a chave para superar desafios aparentemente impossíveis. Meus amigos, que esta história vos inspire a confiar mais, a acreditar que, mesmo nas dificuldades, Deus está presente e pode abrir caminhos onde parece não haver saída. Se este vídeo tocou o vosso coração, não se esqueçam de curtir, deixar o vosso comentário sobre o que aprenderam e partilhar com amigos e familiares que possam precisar ouvir esta mensagem. Fiquem atentos aos próximos vídeos e que Deus vos abençoe grandemente.